Minhas filhas, meus filhos, o meu abraço. Vocês podem pensar que é demagogia eu reconhecê-los como minhas filhas, meus filhos, porque eu sei que existem centenas de pessoas mais velhas do que eu na população brasileira. E aí, se fosse demagogia, eu já tinha virado político, porque só os políticos é que são desavergonhados a esse ponto. Mas eu chamo vocês de minhas filhas e meus filhos, porque há pouco tempo, Gabriel, que diz as escrituras lá que é um enviado de Deus, de vez em quando dá recados aqui na terra, me dando um recado aí de que o que eu precisava saber está na minha cabeça, o que eu tenho de fazer está no coração, e o jeito que eu tenho de administrar os problemas da empreitada que eu assumi perante Deus é orientado pelo estômago. E aí ele aproveitou para me dizer que eu sou contemporâneo da Terra. Então, eu sou bem velhinho na Via Láctea. E é claro, então, que muitas e muitas gerações de terráqueos já passaram e eu por aqui. Então, por isso é que eu não me constranjo em sentir esse enorme prazer, esse enorme orgulho de ter a nação brasileira como minhas filhas e meus filhos. E nisso eu sinto a enorme dívida que eu tenho com o meu povo. Porque se eu sou, ou seja, me sinto o pai da nação, não existe nenhum pai que não tenha o senso de responsabilidade enorme para com os filhos. Porque os filhos não pedem para nascer. E quando os pais os recebem, é claro que tem uma responsabilidade muito grande com eles. E essa responsabilidade implica em o pai ser devedor para os seus descendentes. E dever para os nossos descendentes é garantir a eles a liberdade de empreendimentos, a soberania de consciência e de ideais dentro de uma pátria construída sobre sólidos fundamentos de liberdade e de invulnerabilidade em sua estrutura de soberania. Se não soubermos legar isso para os nossos filhos, nós somos irresponsáveis e indignos deles. E então, cumprindo com esta minha responsabilidade de pagar o que eu devo à minha nação, vamos conversar sobre o meu governo, porque é por eles que eu vou pagar essa dívida. Então, tenho de lembrar que eu procedo do ideário da Revolução de 64, que foi deflagrada pelas mulheres brasileiras, sob a liderança da professora Amelinha, que movimentou o Brasil com
a marcha da família com Deus pela liberdade. E então, João Goulart, que queria comunizar o Brasil, não aguentou a pressão das mulheres brasileiras pela família com Deus pela liberdade e sumiu de Brasília. E aí, o deputado Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, assumiu a presidência da República até o dia 16 de abril de 1964, quando o Congresso Nacional elegeu, então, indiretamente, o presidente, o saudoso presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Era só para cumprir o mandato de Jânio Quadros, que Jânio Quadros havia renunciado, esperando que as esquerdas brasileiras fossem mais do que ele imaginava que era, e aí iam se levantar na renúncia dele e iam dar base para ele fazer no Brasil o que Fidel Castro fez em Cuba. E não deu certo, João Goulart o substituiu e deu no que deu. E daí, as esquerdas, os comunistas, os baderneiros, sustentados por Fidel Castro, não pararam de perturbar o país. E aí foi então que ocorreu a sucessão de governos militares eleitos indiretamente pelo colégio eleitoral formado pelo Congresso Nacional. Eu entrei nisso em 69, a convite do saudoso e querido mestre General Ruberido Cotecino. E me considero parte dos militares no poder, porque eu compunha o grupo de inteligência que assessorava diretamente o presidente da República sob o comando do general Ruberido. E então, eu tenho legitimidade para dizer que sou o ditador mais velho do mundo, se aquele regime possa classificar algum dos presidentes de ditador. Porque, sem pretensão, mas a organização do poder me fazia um dos elementos que era a cabeça pensante dele. E aí, na década de 70, foi elaborado o Ideário da Revolução de 64, que dividiu a Revolução em 3 períodos. De 64 a 85 para a construção física do país. De 85 calculava-se até 2014, 2016 para o país absorver a bandidagem toda na política, como era a baderna desde a proclamação da República até 64. E aí tinha-se a certeza de que ocorreria o autoexpurgo deles da civilização brasileira pela roubalheira que eles iam fazer do país. Iam roubar tudo que o país tinha para ser roubado. E aí iam se expurgar pelas brigas entre eles. Como aconteceu? O suicídio de poder. E durante esse tempo, até 84, fui eu que fiz a abertura da imprensa, cumprindo missão
do presidente Ernesto Geisel, fui eu que fiz a redemocratização do país, cumprindo missão do presidente João Figueiredo. E aí, em 1987, eu fui chamado a ajudar a escrever a Constituição do Brasil. E é claro que, oriundo da Revolução Redentora de 64, eu devia fidelidade, como devo ainda, vou dever sempre, ao ideário da Revolução de 64, que a terceira e última fase dela era quando houvesse o suicídio de poder da bandidagem toda. Então, o povo emergiria disso e restabeleceria o canteiro de obras de construção da pátria para uma civilização nova. E foi o que aconteceu agora. Em 2004, eu tive de assumir as tarefas no poder para encontrar um caminho, uma fórmula política que ajudasse o Lula a terminar o mandato dele. E então essa fórmula foi pela CPI dos Correios e do Mensalão, cujos documentos que originaram as duas saíram dos meus arquivos. E fomos felizes no tipo de salvação do Brasil naquela ocasião, porque se tivesse havido uma guerra civil ali, não se saberia o que ia acontecer, porque Lula era o astro do populacho brasileiro e tinha a chave do cofre. E absolutamente irresponsável, mentiroso, ladrão, cafajeste, vagabundo, como todo mundo sabe que é. Imagine esse homem enfrentando um golpe das oligarquias do poder. Seria como o general Paulo Chagas dizia: sabemos quando começa e como começa. Não sabemos quando vai terminar e de que forma vai ficar o Brasil. Fomos felizes, inclusive o Larápio emplacou um segundo mandato. E emplacou um terceiro mandato na Dilma. E um quarto mandato na Dilma Temer. E um quinto mandato, onde ocorreu o suicídio de poder com Jair Messias Bolsonaro. São tudo daquela caterva. Tudo daquele volume de estrumes despencado das latrinas do inferno. Então, naquele período de 64 a 85, o Brasil chegou ao maior índice de crescimento econômico do mundo, 41,7%. Em 85, quando nós entregamos o governo para os políticos fazerem a baderna deles, e nós voltarmos agora, nós entregamos o país com 174,17 milhões de dólares de dívida externa. Somada com a dívida interna, dava um total de 486 bilhões, do que hoje é o real.
Só que, em 85, só a malha viária, isto é, as estradas, que nós havíamos construído no Brasil, pagava toda a dívida externa e ainda sobrava 11% de reserva. Só a malha viária. Pagava tudo e sobrava esses 11%. Entregamos uma economia gigante. E esse gigantismo que chegou a ser chamado o milagre econômico do Brasil, tinha um volume de 32 vezes mais do volume econômico que o Brasil tinha em 64. 32 vezes mais. A dívida pública do Brasil em 64 estava 84 milhões de dólares. A inflação estava alta, 45% ao ano. E por isso é que o povo estava, alguns setores, abraçando o programa de comunização do Brasil. Quando entregamos, em 85, com essa dívida de 174 milhões de dólares, a inflação estava em 84%. Era muito alta. Mas a renda média do povo brasileiro cobria perfeitamente a inflação e ainda lhe dava uma margem para a poupança de 8 a 10%. Então todo mundo tinha a caderneta de poupança deles e falavam da inflação porque as chamadas esquerdas faziam daquilo o cavalo de batalha deles. Chamavam de caristia. Mas na verdade não havia caristia. Estava tudo sob controle. E uma economia que tinha crescido 32 vezes o tamanho dela de 64, em apenas 19 anos, é evidente que tinha de ter uma inflação mais ou menos dentro disso. E que, na verdade, desaparecia porque, se só com a malha viária o país pagava toda a dívida externa dele e ainda sobrava 11%, esses 11% era justamente o que consumia a inflação. E então, os patrimônios que as pessoas haviam feito naquela época eram reais, tinham valor que poderia ser transmitido por herança, porque era riqueza para os descendentes. Não vamos falar, então, de 85 até 2003. Sabemos que tivemos o período de Itamar Franco Collor, em que a inflação ascendeu a 250%, 300%. O cruzado, perderam quase que todo o valor. E então, Fernando Henrique Cardoso, com a equipe de técnicos dele, que não tinha nenhum político, através do Plano Real, corrigiram aquilo e entregaram para os
pseudos comunista em 2003, com a dívida do país em 486 bilhões de reais. E é claro, não tinha mais malha viária, mas ainda tinha as grandes obras da Revolução 64, como era Itaipu, Tucuruí, Transamazônica, enfim, o que o Brasil é hoje ainda tinha sobrado naqueles dias. E a dívida pública, então, se dissolvia nesse volume físico do país. Mas, de 2003 para cá, pregando socialismo, o Brasil hoje se acabou. É uma terra de ninguém, porque os patrimônios aqui não valem mais nada. A nossa inflação hoje passa de 300%. Eles dizem que não existe inflação. Mas a inflação tem de ser calculada pela diminuição do volume da economia. A economia diminuiu 2/3 do tamanho econômico que ela tinha em 2003. Hoje nós estamos com o volume econômico da década de 1940, com 46 milhões de pessoas descobertas de capacidade econômica de sobrevivência. Quase 12 milhões de pessoas foram assassinadas nesse percurso. Hoje, esse extermínio está na base de 94 pessoas por dia só nos corredores de extermínio do SUS. 174 pessoas exterminadas por dia no arraial do banditismo comum de campo. Isso tudo conta-se no processo inflacionário. Agora vocês imaginam, a inflação da Bolívia hoje está em 2.500% ao ano. Mas a economia da Bolívia, hoje, ela tem o mesmo volume econômico que ela tinha há 30 anos atrás. Agora o Brasil, eles medem a inflação aí, não, a inflação está em 0,4%, a inflação chegou a 1%. Veja, esses caras aí, é como dizia o meu irmão, é só matando mesmo. Mas matar tem de ocupar uma bala neles e cada um deles não vale a bala que você gasta nela. Então o que você faz com essa gente? Eu sei o que vamos fazer com eles. Nós não podemos afirmar com absoluta certeza que a inflação está só em 300%. Porque nós temos de pegar a Fundação Getúlio Vargas na mão, pegar o aglomerado do Banco Central todo, que eu já entrei no meio deles, era uma das bases cancerígenas da tirania no poder. Então, a hora que nós tivermos isso na mão, é que nós vamos saber o índice exato da inflação que nós estamos sofrendo. Mas, como economista que sou, engenheiro de finanças que sou, e desafio toda a caterva que tem o mesmo apelido aí, a discutirem a situação comigo, eu afirmo que a nossa inflação está igual à da Venezuela. Estamos entre 2.500, passando de 2.500%. Se não fosse assim, esse crápula que está aí
de presidente da tirania oligárquica terrorista, de bandidos, Jair Bolsonaro ou Eduardo Vilas Boas, não teriam roubado 46% do orçamento das Forças Armadas. Isso é inflação, minha gente. Mais de 40% da saúde pública. E por aí afora. Roubo da educação. Roubo na segurança pública. Roubo onde havia margem para ser roubado. E ainda não chegou. O Crápula fabricou só de janeiro, os primeiros dias de março, 1,5 tonelada de cédulas frias. Real, falso. E aí, como eu denunciei ao FMI, eles roubaram mais 380 bilhões de dólares de reservas cambiais do Banco Central. Roubaram o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. E não chegou. E venderam pré-sal. E venderam tudo que tinha para vender. E não venderam ainda o resto, porque ainda não acharam comprador. Isso tudo é inflação. E ainda não conseguiram os ativos líquidos para emissão dos títulos de captação de recursos para fazer o lastro metálico em contas correntes e emissão de real frio com o que os bancos fabricam através do multiplicador bancário, o giro da roda de consumo e produção, que mantinha, porque agora já não mantém mais, o emprego no consumo fiado e a folha de pagamento do Estado na produção gerada pelas emissões frias do governo. Imaginem vocês o emprego no consumo fiado. Então, que emprego existia? Que emprego existe? O custeio do Estado, que é 9,8% maior do que a iniciativa privada, mantido pela produção gerada pela fabricação de real frio. E como é que eles faziam isso? Por falcatruas contábeis, estelionato estatístico, renúncias de preços públicos, renúncias fiscais, estelionato de consumo, dívida pública renegociada como crédito, registro de exportações inexistentes. Com isso, eles faziam os ativos líquidos no balanço de pagamento e que eles chamavam de lastro de emissão. Mas não para por aí. Daqui uns dias
eu vou mostrar para vocês o que é isso comandado pelo Banco Central. Ali estava o principal tumor da desgraça econômica do Brasil. Todos os tipos de organizações criminosas que você possa imaginar no mundo financeiro está dentro do Banco Central. E amparado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Então aí estão os dois tumores principais da metástase que destrói a civilização brasileira. E eu não podia assumir o expediente dentro do Palácio do Planalto sem destruir esses dois tumores. Porque esses dois tumores iriam reconstruir tudo o que nós conseguimos destruir. É o que nós, em engenharia financeira, chamamos de programa, ou seja, socialismo monetarista de Estado sem economia. Monetarista de Estado sem economia por quê? O governo fabricava o dinheiro, o Estado fabrica o dinheiro. E a economia, então, se transforma daí em oligarquias do poder, porque tem de se alinhar todos nos cofres públicos para poder fazer algum negócio, manter algum tipo de empresa dentro do Brasil. E quando nós colocamos a mão nisso, que começamos em 2013 com as denúncias às organizações controladoras do crédito internacional, e que daí acabou o socialismo monetarista de Estado sem economia, o que era de empresários que não pertenciam às oligarquias do poder, estrangeiros aqui voltaram para os seus países de origem. As empresas nacionais quebraram todas. E resta hoje o bolinho de empresários que sempre foi desde o começo da República. As oligarquias engajadas na política, vivendo dos cofres públicos. É o que nós temos hoje aí em Federação Industrial, Federação Nacional da Indústria, Federação Nacional do Comércio, Federação Nacional da Agricultura. São tudo antros dessa caterva oligárquica. Vivem aninhados nos cofres públicos. Então são bandidos junto com os políticos que eles tiram e colocam no poder. Eu desafio, como desafiei a Comissão Nacional da Verdade pelo Supremo Tribunal Federal, me denunciando que se não existisse outro, eu sou remanescente da Revolução de 64. Se existisse e se existir alguém responsável por qualquer excesso daquele regime, eu estou para responder por isso. Não os militares, porque os militares executavam uma planificação de governo que era feita pelos tecnocratas do poder, dos quais eu participava. Assumi, desafiei, e ao invés de me chamarem à responsabilidade, acabaram com a Comissão Nacional da Verdade. Estou fazendo a mesma coisa agora. E agora como presidente constituinte do Brasil.
com a bandidagem toda erigida à minha frente, com o presidente também, Jair Messias Bolsonaro, presidente da tirania oligárquica, transnacional, corporativa, terrorista, de bandidos, operada pelo Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos. Corja formada pelo general do Exército Vilas Boas, com Antônio Mourão e o capitão Jair Bolsonaro. Eu os desafio a falar em números comigo. Antes de prendê-los, é claro. Porque os procedimentos encaminhando esse momento já estão se concluindo. Eu não sou justiceiro, nem vingativo, e nada do que você possa acusar alguém no poder. Mas eu não estaria aqui se não fosse justo diante de Deus. Porque desde o início eu digo, Deus está no comando. As Forças Armadas, que não se confunde com a banda podre delas, que guarnece o narcotráfico no Palácio do Planalto, estão atrás, na retaguarda, e a nação está atrás. Essa é a minha composição de poder. Deus no comando. E eu não vou querer ouvir mais essa caterva, esse estrume caído do inferno, falando no meu corpo nacional, que, por velhice, já descanso nos cemitérios e seus espíritos estão no seio de Deus. Eu não vou permitir os meus companheiros que ainda vivem comigo estejam sofrendo desacatos desse estrume. A ordem que eu estou dando, dei hoje ainda. Meu assessor acabou de protocolizar isso nos comandos militares e na Polícia Federal. Não é para prender. Nós não temos onde colocar esses bandidos. Se reagirem, a ordem é: atire para matar. Este é o meu posicionamento de não sou remanescente da Revolução de 64. Eu sou continuador dela no ideário da Revolução de 64, que a dividiu em 3 períodos, e coube a mim instalar o Brasil no último, que é este, em que eu e a nação que está comigo estamos ombreando essa tarefa com muita dificuldade.
mas com muita fé em Deus. E Ele está presente com a gente. E eu estou vendo uma nação emergindo, como as coisas que emergem sadia, desse podridão, em que todos nós estamos atolados nele, mas para um mundo decente, de pessoas com o cérebro recuperado, para cuja recuperação já lancei o programa de recuperação intelectual da nação. Ele está indo muito bem. Então, quem tiver alguma coisa para falar sobre roubo no Brasil, pelo regime militar de 64 a 85, falar sobre inflação no Brasil, nesse período, falar sobre dívida externa, dívida pública no Brasil, nesse período, tem de falar comigo. Agora, não pode falar por ideologias, tem de falar como profissional que eu sou. Porque se não puder me enfrentar com hombridade, honradez, caráter e lucidez, fiquem sabendo, não continuarão tendo espaço na civilização brasileira. Agora, acabou a prosa das redes sociais. É o presidente constituinte do Brasil, com os meus generais. Acabei de protocolizar hoje no Supremo Tribunal Federal, como a Constituição determina, a reorganização do Gabinete da Presidência da República. Não é mais um presidente. É o presidente com o vice-presidente, o general Mioto, e com os meus 3 comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Nós formamos o comboio presidencial do povo brasileiro no poder. Não vamos admitir mais nenhum movimento baderneiro no Brasil. Acabou o comunismo no mundo. E ele se acabou aqui também. Não vamos mais admitir mentiragens no poder. O rei da mentira está preso. Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nós não temos mais cadeia para colocar o restante. E não queremos mais ele entre nós. Durante 3 meses, cumprindo orientação espiritual, eu estive oferecendo perdão. Me humilhei, renunciei a mim mesmo no cumprimento dessa determinação de Deus. Até que ouvi da própria espiritualidade. Você cumpriu bem a ordem. Está livre para continuar. E o que você precisa saber está na tua cabeça. O que você precisa fazer está no teu coração. E a administração disso
está no teu estômago. Eu tive uma certa dificuldade para entender, mas dentro das escrituras sagradas com muita profundidade. E todos os escritos sagrados de todas as denominações de fé do mundo, eu acabei constatando. Deus está em nós. Como é que Deus está em nós? Como Moisés disse, há mais de 10.000 anos atrás. Yahvé para a cabeça. O dinheiro, bezerro de ouro, estômago. E Jesus veio depois dizendo, não vim diminuir nada do que Moisés informou, apenas acrescentar mais o coração. E foi então o que Gabriel me disse. Então eu não tenho para quem pedir suprimento intelectual. Eu não tenho a quem recorrer para resolver a pobreza do Brasil, para resolver o resgate da pátria e para resolver a reinstalação do Brasil no canteiro de obras que nós fizemos de 64 a 85. Eu tenho então de fazer um conjunto de mente, estômago e coração. E para isso Deus deu a Moisés, lá há mais de 10.000 anos atrás, a fórmula. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo. E seja cultivador da terra. Então, no Brasil vai ser a civilização mais simples da espécie humana progredir para a qualidade de vida. Só precisa transformar essas 3 leis de Deus que estão na mente, no coração e no estômago de cada um. E não precisa mais nada. Ele comendo o pão dele com o suor do rosto dele. E no progresso dele, ele estando abrigando o semelhante dele que também precisa de progredir. E no patrimônio dele, estando alicerçando a pátria para as gerações futuras, ele é um trabalhador de Deus, é um intelectual de Deus e é um cultivador da terra de Deus. Com estas leis, que estão inclusive gravadas no DNA do ser humano, eu começo como vosso chefe de Estado, vosso magistrado supremo, pedir que comecem a raciocinar. Deixe o WhatsApp de lado, comecem isso antes que o Estado bote a mão neles. Comecem a deixar de lado. Comecem a ler o Valor Econômico, comecem a ler a Veja, comecem a ler as revistas, os jornais, e comecem o exercício de raciocínio, porque vocês não vão poder ter lugar em uma civilização que é do povo de Deus que pensa, do povo de Deus que é um conjunto de mente,
corpo e espírito, na certeza de que somos todos uma totalidade física, uma totalidade mental e uma totalidade espiritual. Hoje nós não temos nada, ninguém tem nada. O processo inflacionário comeu tudo. Mas nós temos condição de recuperar tudo, porque eu venho com um patrimônio de 243 trilhões de dólares para nós empreender. E com 985 trilhões de dólares no bolso para enfrentar o canteiro de obras. Somos 217 milhões de brasileiros. Não vamos ter ladrões em nosso meio. Então essa riqueza vai ser distribuída a todo o povo. E então não vamos ter pobre no Brasil. Não vamos ter gente sofrendo no Brasil. Vamos ser todos iguais. Não vai mais ter saúde para pobre e para rico. Não vai mais ter escola para pobre e para rico. Vai ser o povo brasileiro se tratando nas mesmas unidades nas mesmas unidades hospitalares, estudando nas mesmas escolas e vivendo o mesmo padrão de vida. Vai acabar a estampa, vai acabar a burrice, vai acabar o marketing, vai acabar a propaganda. O povo brasileiro vai ser o povo de Deus que pensa. E pensa porque tem espírito. E o espírito não passa uma vez só por aqui. O espírito passa talvez milhões e bilhões de vezes. Porque o nosso nascimento para a eternidade se processa no calendário de Deus, que não tem tempo. Muito obrigado, minhas filhas, meus filhos. Deus fique com vocês.